Bem, pessoal, continuando aqui, falamos um pouco agora sobre a reforma do sistema de bem-estar social dos países em, em desenvolvimento, né? A gente já discutiu aí a formação baseada numa lógica autoritária, mas o que, que a gente tem aí a partir dos anos 80? Dois grandes processos, que são, de um lado, a efetiva universalização após a democratização, né? A gente pode pensar o SUS no Brasil, mas também criação de sistemas universais de saúde na Coreia do Sul e em Taiwan, né? Fruto aí do processo de competição política eleitoral, mas também, por outro lado, uma privatização dos sistemas de pensão, né? Sobretudo aí dos sistemas previdenciários, né? No Chile e no México, pressões aí para mudanças nos outros países. O Brasil e o Uruguai vão adotar um sistema misto, né? Que tem uma parte privada, mas também tem uma outra parte pública, mantém os dois pilares, né? A Argentina vai e volta, faz uma maior privatização do sistema de previdência e depois ele retorna a torná-lo estatal, né? E tem aí tensões aí presentes no sistema de previdência decorrentes aí, primeiro, de um projeto de privatização que teria um efeito de aumentar a capacidade de investimento da sociedade, que é um resultado que não se mostrou efetivo, né? O Chile aí, a reforma chilena, ela fracassou. E um segundo momento é a universalização aí desses programas, né? Além disso, há uma terceira onda de reformas que começam nos anos 90, que são os programas de focalização, né? Que a gente pode pensar em duas ordens de mudança nesses programas de transferência de renda condicionado, que de um lado eles são mais redistributivos, mais pró-pobres, né? Mas de outro lado, eles também buscam uma socialização dos riscos de segmentos pivôs dentro da sociedade. Primeiro a gente tem que pensar um pouco aí. Primeiro, tem a discussão de desigualdade, o nível de desigualdade e o debate sobre a proteção social no que toca à assistência aos mais pobres. Mas também tem uma questão importante que é a proteção contra os riscos da vida, né? A construção do sistema de bem-estar social não é só de assistência. A construção de sistema de bem-estar social, ele está focado também na socialização de riscos, né? A proteção dos indivíduos contra riscos que a vida acarreta. Você pode ter um acidente de trabalho, você pode ser atropelado, você pode ter uma doença, algum familiar seu pode ter uma doença, você não pode ser que uma pessoa que não passa por necessidade, mas por um acidente da vida, você passe a ter mais dificuldades de sobreviver dadas as regras do jogo na sociedade de mercado. Você precisa de um conjunto de benefícios que protejam os indivíduos contra os riscos da vida, além de uma política de assistência social para proteger e fortalecer os mais vulneráveis, né? A gente sempre tem que pensar também que as sociedades latino-americanas, os países do sul global, mas sobretudo as sociedades latino-americanas, que vão combinar essa sociedade desigual com processos democráticos, são lugares muito desiguais, né? Onde o tema da desigualdade tende a ser mais importante do que a socialização dos riscos, e mesmo enfrentando os riscos, as políticas puramente redistributivas têm um potencial de serem mais benéficas, porque vão atender uma parcela maior da população. E aí a gente entra no debate sobre as políticas de transferência de renda, que elas vão ter uma perna muito mais redistributiva naqueles sistemas corporativistas desiguais que foram construídos durante os regimes militares, porque ela vai aumentar a amplitude dos beneficiários com recebimentos diversos. Ou seja, vai gerar uma pressão, surgir fruto de uma pressão eleitoral ocorrida com a democratização. E aqui tem um ponto importante para a gente pensar. No Brasil, por exemplo, o mais pobre só vai ter direito ao voto a partir de 1985. O analfabeto ganha o direito ao voto a partir de 85. Durante todo o período, quem era analfabeto não tinha o direito ao voto. O voto no analfabeto hoje não é obrigatório, mas ele é um direito social. Esse indivíduo ele pode se manifestar. Então ele se transforma, tem um ativo político. E os partidos políticos vão competir pelo voto desse indivíduo, gerando então uma pressão eleitoral sobre a política de transferência de renda, sobre a política de assistência social, e vai criar essa perna para atender os pobres não organizados, aqueles que foram sempre, por todo momento, deixados de fora no sistema. Agora existem uns instrumentos para serem protegidos pelo sistema de seguridade social, de assistência social. Por quê? Eles vão recompensar os políticos que produziram as políticas que os beneficiam por meio do seu voto. E os partidos políticos vão ter interesse em competir pelo voto desses
desses indivíduos, né? Então, você vai ter a criação de uma perna muito importante nesses sistemas de proteção social no mundo em desenvolvimento, que não está vinculada com a capacidade de contribuição. Pegar esse programa de transferência de renda condicionada no México e no Brasil, né, os dois países pioneiros dessa iniciativa, que depois vai ser apoiada fortemente pelo Banco Mundial para ser expandida para outros países do mundo, né? E também você vai ter outras reformas baseadas nesse princípio, né? No qual você não vai financiar o sistema dentro do pacote de seguridade social. Você pega a transformação no SUS no Brasil. Como se dava a saúde pública até a democracia? Era uma saúde pública baseada na seguridade social, no INAMPS, cujo indivíduo que poderia acessar era aquele que contribuía ao sistema de seguridade social, era aquele que tinha um mercado formal, arrecadava para o INSS e INAMPS e por isso tinha direito ao acesso à saúde pública. Agora não, quem tem direito ao acesso à saúde pública é o cidadão, por ser um cidadão muito imbuído no que é o projeto social-democrata, né? E esse sistema ele não é financiado mais com contribuições previdenciárias. Esse sistema ele é financiado pelos impostos gerais que são arrecadados pelo Estado. E também um outro programa que entra dentro dessa forma de ação focalizada aos indivíduos mais vulneráveis, ainda que aqui está falando mais sobre riscos também, não só sobre desigualdade, é o BPC, que é um programa muito forte, um dos mais importantes ainda para o sistema de proteção social brasileiro, benefício de prestação continuada. Mas qual que é a característica desse programa de transferência de renda condicionada? É a condição. E o que é a condição? Criar condicionalidades para que a pessoa possa receber o benefício. Primeiro, você tem uma ideia. Olha, vou criar condicionalidades como os testes de e-mail das políticas residuais. Olha, criar condicionalidades para tirar pessoas que não sejam pobres e não sejam vulneráveis, não precisem da política, do sistema. Mas as condicionalidades dos programas de transferência de renda condicionada, eles vão ter também uma outra lógica, que é a lógica da teoria do capital humano, Gary Becker, que é a ideia de que o capital humano é um dos principais inputs, um input crucial para o desenvolvimento econômico de um país. Você tem que ter uma população capacitada, alfabetizada, com capacidade de se inserir no mercado de trabalho. E então, para que você fomente o capital humano, o que você vai ter? Eu vou ter um programa para focar nos mais vulneráveis, no qual eu vou dar um benefício para aliviar a pobreza, mas ao mesmo tempo eu não estou preocupado só com o alívio de imediato, eu estou preocupado com o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza. Então eu vou criar condicionalidades relacionadas à assistência de saúde e assistência escolar para que, no longo prazo, a criança da família que recebe o Bolsa Família, recebe o programa de transferência de renda condicionada, não precise mais desse programa. Então você vai ter um teste de e-mail para identificar os mais pobres, que não é só para autosselecionar os mais pobres, mas também para trazer benefícios filantrópicos, entre aspas, nessa palavra, de longo prazo para a sociedade, para a família que recebe o Bolsa Família, para romper esse ciclo intergeracional. Importante, você vai ter ampliação do apoio sem depender da inserção do sistema de emprego formal, né, que supera os limites mais duros do sistema corporativista desigual, que era o benefício social apenas para aqueles trabalhadores que estão formalizados. E aqui dá um exemplo do sucesso dessa política, né, que é a ampliação aí para diversos países, né? Desde 81 você tem uma experiência no Chile, 97 começa na Argentina e no México, 94 a primeira experiência subnacional no Brasil. Aqui tem os programas de extensão nacional. Você vê como ele vai se disseminando por todo o continente, né, latino-americano, muito em parte pelos esforços feitos pelo Banco Mundial para divulgar esse tipo de política social. Isso você pode ver que o gasto que ela tem na porcentagem do PIB não é muito alto, né? 0,5%, apesar dos resultados muito importantes do ponto de vista social. Hoje esse dado é um pouco maior, né? O gasto aí chega a uns 2, 3% do PIB. Mas você vê que ali, quando foi levantado esse dado, na época de 2014, 2015, que se trata dessas informações, você tem um efeito muito pequeno sobre o PIB, né? Uma política barata, que tem um resultado importante. Inclusive, por isso que ela é atrativa politicamente. Ela é barata relativamente a outras políticas, com um impacto eleitoral muito
formidável. Se você olha a porcentagem da população que é coberta por esse programa. Chega de 85% da população considerada pobre no Brasil, 26% da população, um quarto da população sendo coberta, né? Ela é focalizada, mas é uma focalização expandida, uma focalização estendida, né? Que vai aproximando, então, esses modelos de um ideal ali de universalização de direitos. Quais são os principais argumentos favoráveis à difusão dos programas de transferência de renda condicionada? Primeiro, reduziu de maneira extensa a pobreza extrema na América Latina. Caiu de 19% para 12%. Segundo ponto, faz uma brutal redução, aí uma implicação desse primeiro ponto, uma brutal redução da desigualdade social na América Latina. Você vê aí os anos 90 e os anos 2000 são marcados com uma forte redução da desigualdade social. Há um aumento do gasto social destinado aos mais pobres com efeitos de outras políticas. Maior acesso do segmento vulnerável à educação e saúde. E também um empoderamento dos pobres, né? Um aumento da sua capacidade de demanda ao Estado, que é uma consequência muito importante da democratização fortalecida com esses programas de transferência de renda condicionada.